aí, pessoal, está começando o Pod Vozes e hoje a voz que nós vamos conhecer é a voz da Luana. Fala aí, Luana, tudo bem? Tudo jóia. Legal. Então, como é que você se apresenta? Eu só falei seu nome. Quero que você fale mais sobre você. Tá. Eu sou Luana, tenho 23 anos, eu estudei uma boa parte do ensino fundamental em Queimados, no colégio Alberto Pirro, que era conhecido como Colégio Batista. Aí depois eu passei para o São Cristóvão, que é um colégio estadual. Passei pelo Cefet, que é um colégio técnico em automação, aí fiz o curso. Esse Cefet era qual unidade? Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, que é ok. próximo de Queimados. Perfeito. Vizinho. E depois fiz, agora, medicina na UF, estou no segundo período. Está no segundo período de medicina na UF. É importante dizer isso de novo, com calma, porque é um curso, assim, que muita gente... de peso, que dá trabalho passar, né? E tem todo um fetiche em torno desse curso, Sim. assim, né? As pessoas... Porque ele é muito elitizado. E como é que está sendo para você? Vamos começar falando disso um pouquinho. Como é que está sendo para você fazer o curso de medicina na UF, sendo uma pessoa da Baixada, tendo passado pela escola pública em todas as situações que você esteve, né? Então você foi do Colégio Municipal de Queimados, depois estadual em Queimados e depois federal em Nova Iguaçu, público. E de repente você chega lá e encontra pessoas que fizeram os cursos mais caros do Rio de Janeiro e do país, porque tem gente que nem do Rio deve ser lá. Metade da turma. Metade da turma não é do Rio. São Paulo, etc. São Paulo, tal. Como é que é ser uma pessoa da Baixada lá? Olha, tem mais uma pessoa além de mim que eu recordo agora, que é Nova Iguaçu, inclusive. Agora, como a turma é muito acolhedora, a minha turma, eu não senti muita diferença, mas as turmas anteriores, assim, eu não sei como é. Os mas, veteranos? os veteranos. Porque vai mudando de época em época, até mesmo com as ações afirmativas, né? Sim, isso é verdade. Bastante. Você tem alunos cotistas lá? Tem, Você tem. conhece? Tem, inclusive esse ano foi implementada a cota trans, e aí a gente também está vivendo um universo novo, também está acolhendo essas pessoas. Perfeito. Então, a minha experiência com o pessoal da Baixada, assim, é mais, tipo, o translado que eu tenho que fazer até Niterói, e eu consigo fazer isso com não tanta agilidade por conta do transporte público, né? Mas é algo que conta, é a distância, porque tem gente que mora em São Paulo, aí pega o avião, aí 20 minutos, aí até... Sério? A pessoa vai de avião? A pessoa tem dinheiro, São Paulo, sei lá. Mas eu imaginava que a pessoa mudava pro Rio, sei lá, ia morar em Niterói. Não, a maioria mora em Niterói, Sim. mas eu tô dizendo assim, quando chega a época de férias, a pessoa tá, volta tudo bem. pra casa. Não, eu tava achando que era tipo assim, segunda-feira, vou pra faculdade. Não. Avião. Humanamente Não, desculpa, eu viajei muito, foi mal. Não, a pessoa fica cansada, né? Tem gente que volta de ônibus também pra suas cidades, Claro. mas... Mas muita gente morando ali, pagando aluguel e tal. Sim, assim, até nas regiões mais caras, outras nem tanto, mas varia. A minha experiência é, sei lá, uma pessoa que foi viver em república, que nem todo mundo, tem gente que já chega comprando o próprio apartamento, comprando não, né, alugando, mas já é um valor que eu não teria, por exemplo. Sim. Essa dependência de ações afirmativas de auxílio, etc. Eu acho que é mais isso, assim, Sim. que reflete um pouco do local de onde eu venho. Umas dinâmicas, assim, sociais, marcadores sociais. Isso, marcadores sociais. Na convivência, você também sente isso? Ah, Não digo nem da pessoa ser babaca, de, sei lá, julgar que você precisa da Baixada, convive com um cavalo e beija capivara. Já fui zoada, porque eu tenho mania de fazer trilha, né? Aí eu vira e mexe, eu tiro foto de vaca, aí tipo, Luana. Tinha que ser Luana da Baixada. Luana, aí, como é que tá, sei lá, os queijos, sei lá, de lá. Mas isso é meio assim, piada, tá? Sim. Mas você sente dinâmicas que fala, caramba, por isso é da Baixada, isso é realmente muito diferente do que eu tô acostumada? Tem alguma coisa assim que... Não pra te fazer se sentir mal, nem isso, que eu acho que nem é o caso. Eu tô tentando pensar, porque como a turma foi muito acolhedora, eu não consegui sentir isso, e se ocorreu, eu não consegui ver, né? Porque às vezes a gente fica com a visão determinada, direcionada para um local e acaba não enxergando as outras coisas. Perfeito. E assim, o motivo de você estar aqui, né, a gente falou um pouco sobre medicina, você tá lá na UF, mas eu queria muito ouvir você falar sobre a sua disponibilidade, vamos dizer assim, para aprender. Porque o que eu conheço de você é que você não é uma pessoa que para muito de estudar, né? Então você está numa graduação em medicina agora, a gente imagina que você seja a famosa pessoa da biológicas ou a pessoa de exatas. Mas eu sei que você gosta, lê, se interessa, se inscreve, participa, estuda coisas das áreas de humanas também. E, enfim, você é uma pessoa que vai e vem, flui daqui para lá, gosta muito da área que você está, evidentemente, senão você não faria uma graduação, ainda mais a exigência que tem de tempo, de estudo, mas que outras coisas te interessam? Fala um pouquinho para quem não te conhece, assim, coisas que você já fez, das coisas mais variadas possíveis.
Ai, vai do skate, né, que é um esporte radical, ao Hã? xadrez, que é algo mais parado, assim, Sim. sentado. E cursos Tipo, tipo. sei lá, eu já fiz curso de teatro, porque acho que é interessante por conta de desenvolver empatia mesmo. Eu acredito que é algo que eu estou melhorando em mim, então tem coisas que eu faço pontualmente, tipo, teatro foi pontual, mas tem coisas que eu já faço pensando em outras pessoas, Uhum. como, sei lá, quando eu fiz libras aqui no projeto, professor Castelano, pensando em como eu vou ser mais inclusiva futuramente. Eh, ou xadrez é algo que me acompanha desde o São Cristóvão, porque foi lá que eu aprendi. Sim, sim. E não parei desde então. E você tá sempre lendo, eu já vi você pegando o livro do Dostoiévski, assim, na mão e do nada, sabe? Não é uma coisa que as pessoas esperariam de alguém que fala que quer fazer medicina, né? Pelo menos assim, é o folclore que se faz, tá? Eu não estou dizendo que é isso, mas é o Aham. folclore que se faz. Ah, Como é que sim. você é recebida pelas pessoas quando você fala assim, tô fazendo teatro? E, tipo, você não é uma pessoa das exatas e sei lá o que e tal. A pessoa dá um olhar de estranhamento, né? Que nem recentemente eu aprendi a surfar. Ah, isso, sério, foi semana passada agora. Sim. E aí a gente foi para Ubatuba, né, em São Paulo, e eu consegui aprender em 2 dias, só que eu fiquei 2 vezes só em cima da prancha em pé. E aí, quando eu falei para uma moça, não, eu encontrei uma moça do Rio, aleatoriamente, quando eu estava na rodoviária. Aí tava comentando, porque eu tava com a prancha enorme, né? Porque eu acabei ganhando uma prancha lá e voltei com ela pro Rio, então é algo muito chamativo. Claro. Aí a moça, tá surfando e tal, aqui tem muitos surfistas. Eu falei assim, aprendi ontem e tal, que tava voltando outro dia. Aí ela, mas assim tão rápido? Aí eu falei assim, não, é porque eu também já tinha a base do skate, ela, skate também? E aí eu tava com skate, com surf, assim, Prancha, aí uma asa delta aqui atrás, só assim. faltava. Então, geralmente as pessoas recebem com um pouco de surpresa, geralmente, ainda mais quando se trata de esportes. Aí, quando entra o xadrez também, a pessoa às vezes pensa, quando eu tô jogando xadrez, se for o grupo do xadrez, Uhum. a pessoa olha pra minha cara e fala, deve ser uma nerdzona, que é forte, Paradona. paradona e Uhum. tal. Aí, sei lá, eu chego andando de skate, a pessoa fica, ué, como assim? Aí Uhum. pergunta, né? Ou fala, nossa, irado e tal. Mas eu nunca fui julgada diretamente. Geralmente a pessoa olha com um olhar de curiosidade, de surpresa ou de querendo aprender também. Tipo, Sim. pô, me ensina também. Aí, tipo, vamos lá. Que dia Vambora. que você quer ir? Uhum. Mas aí dá pra dizer que seria tipo uma Luana pra cada grupo? Hum, Porque eu imagino que alguns universos que você tá, eles não se conversam entre si. não, Né? A galera difícil. do xadrez e a do skate, eu acho que são grupos que talvez não São. andem juntos no Não, recreio, não sabe? ando. E aí, como é que é? É um pouco de lona para cada grupo, eu não vou mentir, Aham. porque são assuntos até diferentes, sei lá, num grupo de skate, o pessoal, sei lá, vai falar sobre o shape, sobre o truque que tem que trocar, o rolamento que é melhor, pior. E num grupo de xadrez, sei lá, vão falar sobre os movimentos, aberturas, vai falar assim, não estuda abertura, estuda meio de jogo. Mas E aí assim, para a gente além acaba focando mais no no universo. universo em Aham. si. Mas você nota muita diferença de gostos para fora daquele assunto? Por exemplo, a galera do skate e a galera do xadrez tem gostos parecidos, tirando o skate e o xadrez. Gosto musical, jeito de falar, Acho muito referências parecido. culturais. Você Por encontra. exemplo, em relação à música, Uhum. geralmente é um pessoal que gosta mais de rock, mas convivo também com muitas pessoas que gostam de funk, gosta de ir pra baile funk, assim. Eu não sou muito fã, mas Uhum. tem gente que gosta. Sim, sim. E aí eu conheço pessoas assim também. Você gosta dessa ideia de se definir como alguém de humanas, ou de exatas, ou de biológicas? Eu não vou mentir, eu sempre fugi disso, porque eu acredito que isso me limita, por exemplo. Vou pegar um exemplo bem bobo que quando eu era mais nova, tipo uns 13, quando eu tinha 13 anos, eu gostava muito de astrologia. Aí eu ficava vendo Signos. fazia o mapa da minha família todo, aí enchia o saco dos meus amigos para fazer o mapa deles também. E aí, quando eu fiz meu mapa, eu pensava assim, eu vou seguir contrário ao que o meu mapa está falando, porque eu não quero que isso seja uma coisa determinante para a minha personalidade, Ok. por exemplo. E aí, pegando esse ponto aqui, então, voltando para, por exemplo, a questão da astrologia, e aí essa questão de esperar que eu faça algo é, enviesado sempre. Eu diria que, tipo assim, eu gosto de, sei lá, humanas, eu sempre funilar para isso. Não, tipo, tá falando que é só isso, mas eu vou ir para cá, porque não faz sentido. O ser humano é tão plural para eu ficar presa em um caminho só. Uhum. Eu acho que isso chega um pouco até nas coisas que eu li, assim, sei lá, como a gente tem muita influência dos gregos, né, do Ocidente, eu lembro que teve uma época que eu vi sobre polímatas, né, que são pessoas que têm Múltiplas habilidades. múltiplas Leonardo da habilidades. Vinci fosse polímata. Então, é uma referência.
Então eu via muito disso, assim, de fazer várias coisas, até porque a vida é curta. Acho que chega até a ser uma parte meio mórbida pensar nessa questão da vida curta e pensar, tipo assim, como eu penso sobre a morte em alguns momentos da minha vida, não de agora, até de antes, eu acabo encarando a vida de uma forma diferente. Sim. No sentido de, já que eu tenho Um tempo uma dá um finito. tempo finito, Uhum. então o que eu tenho de finito eu vou tentar aproveitar o máximo de coisas que existem, porque vai passar e talvez eu nem tenha, sei lá, ossos o suficiente para estar fazendo, sei lá, um skate da vida, porque É melhor fazer enquanto pode. exato. Sim, mas te bate alguma ideia de rejeição a alguma área, por exemplo? Você sente que você está fechada para alguma coisa que não entra na sua cabeça? Porque até aqui você meio que foi mostrando diversidade, mas tem alguma coisa que realmente não passa pelo seu radar? Hum. Não sei. Sei lá, se fosse um clube de coisas de cigarro, acho que eu não iria, porque eu não gosto de cheiro muito Tudo forte. bem. Aí eu não É iria bem por isso. específico É, bem aí, tá. específico, mas tem, sei lá, tem gente que, Sim, sei lá, usa charuto, né, e fica tendo coleção de charuto, de cigarro, sim. sei lá. Essa Isso, mas se fosse algo existe, desse com tipo, certeza. eu acho que eu não participaria. Né? Essa ideia do colecionismo, do grupinho, você acha isso interessante? Você falou do grupo de charuto que Aham. coleciona. Você gosta disso? Você tem alguma coleção? Você faz? Tem alguma coisa assim que as pessoas não sabem de você? Acho que é uma coisa muito sua, de estudo particular, que... Eu gosto muito de aprender línguas, por exemplo. Recentemente eu tentei aprender um pouquinho de russo, porque eu acabei encontrando uma menina que falava russo, mas a gente estava se comunicando em inglês. E aí eu falei assim, ai, que oportunidade boa para aprender russo. Aí eu aprendi algumas palavras, tipo privet, oi, passiva para falar obrigada para ela. Aham. E aí é algo que eu gosto de aprender, por exemplo, de línguas, assim, por conta não só de leitura, mas parece que quando você aprende uma nova língua, parece que você entende a realidade de outras formas, porque acho que você, como pessoa de letras, né, Uhum. deve entender que às vezes as palavras elas O jeito de evocam, expressar. não só de expressar, mas o significado das coisas. Aí, de algum modo, eu gosto de ver essa parte assim de línguas espanhol, inglês, Uhum. francês, etc. Sim. E tem algum outro tipo de coisa que você ainda não pôde fazer, não pôde estudar, não pôde conhecer, que você está muito ansiosa? Mas assim, não ansiosa ah, meu Deus, eu tenho que fazer, minha vida depende disso, mas tem algo que você ainda não pôde se dedicar e que você gostaria, porque agora está na faculdade, sei lá. Ai, não consigo pensar em nada agora, porque eu acabo fazendo um pouco as minhas vontades, tanto que às vezes negligencio um pouco as minhas amizades, porque, lá eu quero fazer tal coisa. Então, na viagem mesmo agora, eu fiquei lá 2 dias, o combinado era ficar uma semana, mas eu falei assim: eu já aprendi, eu quero ir embora, meu amigo. Ele: "Mas você não vai aproveitar e tal". Eu falei assim: não, tá tudo bem, eu já aproveitei já". Uhum. Aí vim 2 dias de viagem, eu vim de volta. E ele ficou até, sei lá, dia 22 agora. Sim. Tem momentos em que te pega uma ansiedade, você Hum, sente que sim. te bate um pouco assim, já cansei disso, eu quero outra coisa. Eu não sei se é ansiedade, mas dependendo do que for, eu sinto certa, por exemplo, falar em público, que aqui eu tô falando com você, Claro. mas quando chega na hora de Porque falar em não existe público público. não, existe, mas é diferente, Claro, né. claro. Eu não tô com um mar de gente aqui falando. E aí, Aham. então, nesses momentos, assim, eu fico travada, esqueço as palavras, eu costumo esquecer, eh, se eu estiver fazendo alguma piada, é mais pra quebrar o clima, mesmo assim, na minha cabeça não tá Uhum. funcionando. Assim, teve épocas que eu consegui trabalhar muito isso em terapia, mas teve épocas que eu sentia o meu estômago fazer assim, de tão ansiosa que eu Preocupado. ficava e preocupada de não conseguir falar, sendo que eu sabia o assunto, mas ao mesmo tempo eu não conseguia expressar o assunto. Sim, sim, Então acho que isso aconteceu muito, é algo que eu trabalho, é algo que eu gosto de aprender também, essa também. questão de comunicação, porque é Perfeito. importante. Medicina, como é que tá sendo? Um desafio, como qualquer área, mas eu Mas é acho que diferente? O é que é bastante diferente. diferente? Porque você precisa lidar com uma vida e lembrar que essa vida tem outras vidas que a amam, e eu acho que isso, eh, dá uma responsabilidade maior para a pessoa, sim. Eu acho que um pouco do que o peso que colocam na área, eu vejo mais por esse lado, Sim, porque você está lidando diretamente com a vida. Às vezes o procedimento que você for fazer ali vai definir se a pessoa vai dar continuidade na vida dela ou se ela vai falecer. E isso é um peso muito é grande, grande. assim, né. Eu acho que isso é algo bem diferente, lidar Sim. com essa responsabilidade, mas a a rotina vai te introduzindo Mas isso foi passado pelos professores ou é uma coisa sua que você está é levando? uma percepção que eu Tá. tenho.
Os professores, eles, no ciclo básico agora, eles lidam mais com questões mais, Técnicas, né, da área mesmo? não só técnicas, mas de base mesmo. Um dia a gente vai ter, sei lá, anatomia cirúrgica, a gente vai estar lá, sei lá, vendo o paciente de fato, no internato. Mas aí agora a gente está vendo, sei lá, neurobiologia, que é uma matéria que lida mais com a base teórica do que a gente vai ver. Sim, sim. Então você não está lidando ainda diretamente com essas questões mais éticas, mas é uma questão que você se Não, ética importa, a gente lida. Teve, inclusive, uma já matéria está... de bioética, a gente, por exemplo, foi... o professor levou a gente no INCA para falar sobre cuidados paliativos, como ocorre, em que estágio, como a família participa. Inclusive, era a matéria que eu tinha, né? Porque a matéria é chamada Trabalho de Campo Supervisionado. Perfeito. E aí, são vários professores, acabou que eu caí no de bioética. Você não sabia onde ia parar? Não. Tá, entendi. E como é que está sendo se pensar uma futura profissional disso? Porque até agora você sempre pôde experimentar. Sim. Mas de repente você vai ter que dar uma funilada, igual você falou, ou não vai ter que afunilar. Como é que você encara isso? Eu acho que para mercado de trabalho é sempre importante afunilar, porque a especialização às vezes deixa a pessoa num nicho e protege ela, digamos assim. Sim. Então, eu já tinha vontade, antes de entrar, de fazer algo voltado para neuro. Ainda sigo com essa vontade, mas eu entrei de peito aberto, como as pessoas falam. Você tem que experimentar várias áreas para saber o que você quer. Então, eu de fato estou fazendo isso. Mas até o momento eu volto assim meu olhar para neurologia, psiquiatria, algo que envolva a mente, porque é algo que foi o ponto inicial para mim, quando a Luana, lá de 13 anos, quando li o livro de Augusto Cury sobre mente, depois fui pesquisar sobre neurociências e é um mundo que teve um boom de uns tempos para cá. De fato. E é algo que eu gosto muito, assim, que eu tento aplicar na minha vida, inclusive, porque eu não quero ter uma profissão que eu não esteja conectada a ela, assim. Que Não é ser o que eu só tenho uma profissão, mas ter alguma ligação com o que eu sou também. Sim, sim, perfeito. Luana, a gente vai encerrar, mas eu queria saber, assim como você falou, você é uma voz, que voz você ouve, que voz você lê, que voz você acolhe, que voz te abraça? É complicado, né? Mas uma voz, acho que eu voltaria de novo para o polímata, o Leonardo da Vinci, que eu lembro quando eu li o livro dele, da biografia, falava que quando você sabe onde é a fonte, você não fica procurando riacho, assim, córrego. Então é isso, eu sempre acho que tento ir na fonte das coisas. Se tiver que falar com alguma pessoa, eu tento ir nela perguntar também. Se eu tiver que acolher, eu também vou diretamente a ela. Eu erro, eu acerto, mas eu acho que vai muito nisso, assim. E Deus, Tá bom. porque me conforta. Ok, perfeito. Gente, essa foi a Luana. E assim como a Luana, você também tem sua voz, então você pode comentar, você pode deixar um recado, fazer uma contribuição, deixar uma opinião também. Muito obrigado, a gente volta depois com outro programa, um outro convidado. Obrigado, Luana. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.